E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Hoje a gente vai se aventurar no mundo da ética cristã. É isso aí. Vamos desvendar os ensinamentos da Bíblia sobre como viver uma vida, vamos dizer, correta. Uma vida que agrade a Deus. Um tema super importante pela nossa caminhada, né? Com certeza. Afinal, a gente quer viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, certo? É isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um mapa, uma bússola. A Bíblia. Exatamente, é a Bíblia. E para nos ajudar a entender direitinho esse mapa, a gente vai mergulhar no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do teólogo Walter C. Kaiser Jr. Ah, o Kaiser, ele é fera nesse assunto. Ele manda bem mesmo. Nesse livro, ele aborda várias questões éticas, sabe? Tipo, dilemas que a gente enfrenta no dia a dia e como a Bíblia pode nos dar uma luz para lidar com eles. Legal. Então, ele não fica só na teoria, ele mostra como aplicar a Bíblia na prática. É isso aí. Ele pega as situações reais do nosso cotidiano e mostra como os ensinamentos bíblicos se aplicam a elas. Tipo, como agir no trabalho, na família, nos relacionamentos. É porque, vamos combinar, nem sempre é fácil saber o que é certo e o que é errado, né? Ah, com certeza. Principalmente no mundo de hoje, que está cada vez mais complexo. Pois é. Mas a Bíblia nos dá princípios que são atemporais, que servem para qualquer época. Verdade. E o Kaiser faz um trabalho incrível de mostrar como esses princípios se aplicam aos dias de hoje. Ele coloca a Bíblia em diálogo com a nossa realidade. Uma coisa que me chamou a atenção no livro foi como ele fala sobre a importância de ter uma vida íntegra. É mesmo. Ele usa o Salmo 15 para falar sobre isso. Ah, o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem residirá no teu santo monte? É esse mesmo. E aí o salmista vai descrevendo as características de uma pessoa que agrada a Deus. Tipo, andar retamente, praticar justiça, falar a verdade. Isso, e o Kaiser destaca que não se trata de ser perfeito, mas de buscar uma vida honesta, com um caráter forte, sabe? É uma vida que reflita o caráter de Deus. Exatamente. E essa busca por uma vida íntegra não é algo novo, né? Já estava presente lá no Antigo Testamento. Verdade. O Kaiser cita o exemplo de Noé e Abraão, que mesmo antes da lei de Moisés, já buscavam viver de forma ética. Eles encontraram favor aos olhos de Deus justamente por se esforçarem para viver de forma justa. Isso mostra que a ética é um valor fundamental, independente da época. Com certeza. E por falar em viver de forma justa, o Kaiser também dá um destaque enorme para o cuidado com os marginalizados. É, essa parte é muito forte. Ele usa Isaías 58 para falar sobre isso. Lembra daquele trecho? Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e que rompas todo o jugo. Nossa, é verdade. Isaías condena as práticas religiosas vazias que não se traduzem em cuidado genuíno com os vulneráveis. É, tipo, de que adianta jejuar e orar se a gente não se importa com o próximo. Exato. A verdadeira religião se manifesta no amor ao próximo, especialmente aos mais necessitados. E o Kaiser usa umas estatísticas bem chocantes sobre a pobreza, a fome e a quantidade de órfãos no mundo para ilustrar a urgência desse chamado. É de partir o coração, né? A gente precisa abrir os olhos para essa realidade e agir. Sem dúvida. E Isaías 58 não fica só na crítica, ele mostra o caminho. O profeta fala em soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos. É um chamado para ação. É como se ele dissesse: chega de conversa fiada, vamos arregaçar as mangas e fazer diferença na vida das pessoas. E ele é bem específico, né? Ele fala em romper todo tipo de jugo. O jugo, nesse caso, representa qualquer tipo de opressão, seja ela social, econômica ou política. É qualquer coisa que impede as pessoas de viverem com dignidade e liberdade. E a gente, como cristãos, temos a responsabilidade de lutar contra toda forma de opressão. Com certeza. E por falar em justiça social, o Kaiser também aborda as questões de raça e justiça social. Tema bem delicado, né? Mas ele não foge da raia. Ele usa Gênesis 9.18 e 27 e Tiago 2.13 para mostrar que a Bíblia não apoia o racismo ou qualquer tipo de preconceito. É importante a gente lembrar que a Bíblia foi escrita num contexto histórico específico, né? É verdade. E a gente precisa tomar cuidado para não usar passagens fora desse contexto para justificar preconceitos. Exatamente! A gente precisa interpretar a Bíblia com sabedoria e discernimento. E Tiago 2 reforça a importância de tratarmos a todos com igualdade, independentemente da sua condição social. Ele fala sobre o perigo de fazer uma acepção de pessoas, de tratarmos os ricos melhor do que os pobres. E ele usa a lei rege o amor ao próximo como base para isso. O amor! Tá. Esse é o princípio que deve guiar todas as nossas ações. Concordo? O amor é a marca do verdadeiro cristão. E por falar em desafios do mundo moderno, o Kaiser dedica um capítulo inteiro aos jogos de azar, né? Sim. Ele faz um panorama histórico
desde os tempos antigos até os dias de hoje, com os cassinos e as loterias. É impressionante como ele desmascara a ilusão de que a gente pode ficar rico fácil com jogos de azar. Ele mostra que essa busca por dinheiro fácil é uma armadilha. E ele usa até exemplos de pessoas famosas como Rockefeller, que mesmo tendo uma fortuna enorme, não encontrou a verdadeira felicidade. O dinheiro não compra felicidade, né? A gente já tá cansado de saber. Pois às vezes a gente se esquece disso e cai na tentação de achar que a felicidade está nas coisas materiais. E tem gente que usa o argumento de que lançar sortes aparece na Bíblia para justificar os jogos de azar, né? Ah, mas isso é distorcer o significado da passagem. O Kaiser explica que, naqueles casos, a decisão era baseada na soberania de Deus e não no acaso ou na ganância. Era uma forma de discernir a vontade de Deus em situações específicas. Bem diferente dos jogos de azar que a gente vê hoje em dia, né? Totalmente. E falando em coisas que podem nos desviar do caminho, o Kaiser também aborda a questão da mídia, né? Nossa, esse capítulo de abrir os olhos. Ele usa Filipenses 4.49, aquele versículo que fala sobre ter pensamentos puros e elevados, para nos fazer refletir sobre como a gente usa a mídia hoje em dia. A gente é bombardeado por informações o tempo todo e nem sempre a gente para pensar no impacto que isso tem na nossa mente, no nosso coração. Verdade. A gente precisa ter cuidado para não se deixar levar pela enxurrada de informações e conteúdos que a mídia nos joga. É preciso ter discernimento para escolher o que a gente assiste, ouve e lê. E a gente precisa ter essa conversa com nossos filhos, né? Ensinar eles a terem um olhar crítico sobre a mídia e a fazerem boas escolhas. Sem dúvida. A gente precisa ser um exemplo para eles e mostrar que é possível usar a mídia de forma positiva para aprender, se conectar com as pessoas e até para espalhar o evangelho. E por falar em exemplos, o Kaiser também aborda a questão do adultério e da santidade do casamento. É um tema que, infelizmente, é muito atual. O adultério é uma realidade que destrói famílias e causa muita dor. E o Kaiser usa Provérbios 5.15-23, um texto lindo que celebra o amor conjugal para nos alertar sobre os perigos da infidelidade. Ele usa a metáfora da cisterna e do poço para representar a pureza e a exclusividade do amor no casamento. E compara com as fontes e ribeiros de águas, que simbolizam a busca fútil por prazer fora do casamento. É uma imagem poética e poderosa, né? Muito. É um chamado para protegermos o nosso casamento e a nossa pureza sexual. E essa pureza também é importante antes do casamento, né? Com certeza. Em 1 Tessalonicenses 4.1-8, o Kaiser fala sobre a importância de esperar o casamento para ter relações sexuais. Ele explica que a palavra grega porneia se refere a qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. E ele também aborda o divórcio, um tema delicado, mas que precisa ser discutido. Sim. Ele usa Malaquias 2.13 e 16 para mostrar como Deus se entristece com o divórcio. E Malaquias usa termos fortes para condenar o divórcio, como esposa da sua mocidade. Expressões que evocam a ideia de união e cumplicidade, um pacto quebrado pelo divórcio. É um lembrete de que o casamento é algo precioso, que deve ser protegido e cuidado com muito amor e dedicação. Sem dúvida. É. E por falar em temas delicados, o Kaiser se aprofunda na questão do aborto. É um tema que gera muita polêmica. É verdade. Mas ele aborda a questão com muita sensibilidade, usando a Bíblia como base. Ele usa Salmo 29.13 e 18 e Êxodo 21.22 e 25 para defender a vida desde a concepção. Salmo 139 é lindo, né? Ele fala sobre como Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, como ele nos formou de forma única e maravilhosa. Um hino à vida. E Êxodo 21, embora aborde a questão do aborto acidental, não justifica o aborto intencional. Ele mostra que a vida é sagrada, tanto da mãe quanto do bebê, e que ambos estão sob a proteção de Deus. E aí a gente entra num terreno ainda mais pantanoso, que é a questão da homossexualidade. É um tema que causa muita divisão. É verdade. O Kaiser usa Romanos 1.24 e 27 para explicar a visão bíblica sobre esse assunto. Ele começa falando sobre como Deus criou o homem e a mulher, estabelecendo dois gêneros distintos. E Romanos 1 mostra como a rejeição da ordem criada por Deus leva à distorção das relações, incluindo a homossexualidade. Ele argumenta que os atos homossexuais vão contra o plano original de Deus para a sexualidade humana. É um tema complexo que exige respeito e sensibilidade ao discutirmos. Com certeza. E o Kaiser nos convida a refletir sobre essa questão à luz da palavra de Deus, buscando entender o seu plano para a nossa vida. A gente precisa buscar Deus em oração, pedindo sabedoria e discernimento para lidar com essas questões. E por falar em temas desafiadores, o Kaiser também aborda a pena de morte. Nossa, esse é outro tema que divide opiniões. É verdade. Ele usa Gênesis 9.56 para mostrar que a vida humana é sagrada porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 9 também fala sobre a responsabilidade do governo em punir o crime e proteger a sociedade. Ele explora o conceito de culpa de sangue, mostrando a seriedade de tirar uma vida humana.
A pena de morte é um tema que exige muita reflexão, né? A gente precisa levar em conta tanto a justiça quanto a misericórdia. Com certeza. E o Kaiser apresenta os argumentos bíblicos de forma ponderada, reconhecendo a complexidade do tema. Ele não tenta impor uma resposta pronta, mas nos convida a pensar sobre a questão à luz da palavra de Deus. E ele também nos leva a refletir sobre temas como suicídio, infanticídio e eutanásia, usando Jó 14.1-6 como ponto de partida. Jó 14 nos lembra da fragilidade da vida humana e de que nossos dias são contados por Deus. Ele faz um breve panorama histórico desses temas, mostrando como eram vistos em outras culturas, e contrasta com a visão cristã, que defende a santidade da vida em todas as suas etapas. É um chamado para valorizarmos a vida como um presente de Deus e para lutarmos pela sua proteção, desde a concepção até a morte natural. E aí a gente entra na era da bioética, né? O Kaiser nos transporta da era de Aquário para a era genética, mostrando os avanços da ciência e os desafios éticos que eles trazem. A ciência avança a passos largos, mas a ética nem sempre acompanha esse ritmo. Ele fala sobre o projeto Genoma Humano, que mapeou o código genético humano. É uma descoberta incrível que abre portas para a cura de doenças genéticas, mas que também levanta questões éticas sobre a manipulação da vida. Ele explora os dilemas da engenharia genética, desde o tratamento de doenças até a clonagem, e nos convida a pensar nas implicações teológicas dessas práticas. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, né? A gente precisa ter muito cuidado para não ultrapassar os limites da ética e da moral em nome do progresso científico. Com certeza. E o Kaiser também aborda o problema do abuso de álcool e droga. É um problema que causa muito sofrimento, tanto para quem usa quanto para suas famílias. Ele usa Provérbios 23.29 e 35 e outras passagens para mostrar a gravidade do problema e o impacto que ele tem na sociedade. Provérbios 23 usa imagens fortes como a serpente e a víbora para mostrar o poder destrutivo do álcool. Ele descreve de forma vívida os efeitos do álcool no corpo e na mente. E ele destaca os efeitos sociais do alcoolismo, como a violência doméstica, os acidentes de trânsito, a perda de emprego. É um problema que exige uma resposta conjunta da sociedade, incluindo a igreja. A igreja precisa se envolver, oferecer apoio espiritual e prático para quem luta contra a dependência. E por falar em igreja, o Kaiser nos leva a refletir sobre o papel do cristão na sociedade. A gente não pode se isolar do mundo, né? A gente precisa ser sal e luz. Ele fala sobre a desobediência civil, por exemplo. Como agir quando as leis humanas entram em conflito com os princípios de Deus. Ele usa o exemplo de Pedro e João em Atos 4, que foram presos por pregar o evangelho, mesmo depois de terem sido proibidos pelas autoridades. Eles escolheram obedecer a Deus, mesmo que isso significasse desagradar o governo. É um exemplo de coragem e fidelidade. E ele também cita o exemplo das parteiras hebreias, que desobedeceram a ordem do faraó para salvar as crianças hebreias. E elas colocaram sua fé acima das leis injustas. São exemplos que nos inspiram a lutar pela justiça, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. E para fechar com chave de ouro, o Kaiser nos leva a um tema que está cada vez mais em alta: a responsabilidade ambiental. A gente precisa cuidar do planeta que Deus nos deu, né? Ele usa Gênesis 1.26-30 para mostrar que Deus nos deu a responsabilidade de cuidar da criação. Ele usa a palavra domínio para explicar que a gente não é dono da natureza, mas sim mordomos dela. A gente tem que cuidar da natureza com carinho e respeito, como quem cuida de um jardim. E ele rebate a ideia de que os cristãos não se importam com o meio ambiente. E ele mostra que a Bíblia nos ensina a preservar os recursos naturais e a viver em harmonia com a criação. E ele vai além, né? Ele fala sobre a visão profética de uma criação restaurada, onde a natureza e a humanidade viverão em perfeita harmonia. É uma visão linda que nos enche de esperança. E que nos motiva a fazer a nossa parte para proteger o planeta. Com certeza. Bom, gente, essa foi só a primeira parte do nosso mergulho no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Ainda tem muita coisa para a gente conversar. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar em alguns desses temas e trazer mais exemplos práticos de como aplicar os ensinamentos bíblicos no nosso dia a dia. Fiquem ligados. E aí, prontos para voltar para o nosso mergulho na ética cristã. Preparadíssimo. Que bom. A gente viu tanta coisa importante na primeira parte, né? Nossa, é verdade. A cabeça tá fervilhando até agora. Mas ainda tem chão pela frente. O Kaiser não economiza nos temas, né? Não mesmo. E por falar em temas, eu queria voltar naquele ponto sobre a busca desenfreada por riqueza, sabe? O materialismo. Ah, sim. Aquele capítulo que ele fala sobre a ilusão do dinheiro fácil. É esse mesmo. Me deixou pensando muito, sabe? Tipo, a gente vive num mundo que coloca o dinheiro num pedestal, né? Como se fosse a solução para todos os problemas. É verdade. Parece que a gente tá sempre correndo atrás de mais. E às vezes a gente esquece de buscar o que realmente importa, né? Tipo a paz interior, os relacionamentos, a nossa conexão com Deus. Exato. E o Kaiser usa o exemplo do Rockefeller, lembra? Ah, sim.
o magnata do petróleo. Isso! O cara nadava em dinheiro, mas no fundo não era feliz. Parece que a riqueza não garante a felicidade, né? Não mesmo. E a Bíblia já alertava sobre isso há muito tempo. Verdade. Ela fala sobre o perigo da avareza, da cobiça, de colocar o nosso coração nas riquezas. E o Kaiser usa Deuteronômio 8.17 e 18 para reforçar esse ponto, lembra? Deixa eu ver. Não digas no teu coração: a minha força e a potência da minha mão me adquiriram estas riquezas. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas. Isso é como se Deus dissesse: olha, a prosperidade vem de mim. Use os recursos que eu te dei com sabedoria e não se esqueça de mim no processo. É um lembrete importante para a gente não se achar o tal, né? Com certeza. E falando em usar os recursos com sabedoria, a gente também conversou sobre a influência da mídia, né? Nossa, esse capítulo me deixou de cabelo em pé. É impressionante como a mídia molda a nossa visão de mundo, né? É verdade. Às vezes a gente nem percebe, mas os valores, as ideias, tudo vai entrando na nossa cabeça sem a gente nem questionar. E o Kaiser usa Filipenses 4.49, aquele versículo lindo sobre ter pensamentos puros e elevados para nos desafiar a ter um olhar crítico sobre a mídia. A gente precisa filtrar o que entra na nossa mente, né? Sem dúvida. Escolher o que a gente assiste, o que a gente lê, a que tipo de conteúdo a gente se expõe. E essa conversa também precisa acontecer com os nossos filhos, né? Com certeza. A gente precisa ajudá-los a navegar nesse mar de informações, a desenvolver um senso crítico, sabe? A não serem manipulados pela mídia. E por falar em coisas que podem nos influenciar negativamente, a gente pode deixar de falar sobre pornografia. É. Um tema difícil, mas necessário. O Kaiser usa dados alarmantes para mostrar como esse problema se tornou uma epidemia, né? É assustador. E ele mostra como a pornografia distorce a visão sobre a sexualidade, destrói relacionamentos, causa um estrago enorme na vida das pessoas. É como um vício que vai consumindo a pessoa por dentro. E a igreja precisa se posicionar, né? Oferecer ajuda, acolhimento, cura para quem sofre com esse problema. Com certeza. É. Isso precisa quebrar o silêncio, estender a mão para quem está precisando. E falando em se posicionar, o Kaiser também nos desafia a pensar sobre o nosso papel como cristãos na sociedade, né? A gente conversou sobre a desobediência civil, por exemplo. Sim. Aquela questão de até que ponto a gente deve obedecer às leis humanas. Isso. E ele usa o exemplo de Pedro e João, lá em Atos 4, lembra? Eles foram presos por pregar o evangelho, mesmo tendo sido proibidos pelas autoridades. Eles tiveram que escolher entre obedecer ao governo ou a Deus. E eles escolheram a Deus, né? Mesmo sabendo que isso teria consequências. É um exemplo de coragem, de fidelidade. E o Kaiser também fala sobre a questão da guerra, um tema que sempre gera debate dentro do cristianismo, né? Entre o pacifismo e a necessidade de defender os valores cristãos. É um dilema. E ele explora o conceito de guerra justa, mostrando como a Bíblia regulamenta a guerra no Antigo Testamento. E como os cristãos devem se posicionar em relação à guerra nos dias de hoje. É uma pergunta complexa, né? Que exige muita reflexão e oração. Sem dúvida. A gente precisa buscar a sabedoria de Deus para saber como agir em cada situação. E falando em temas que exigem reflexão, a gente não pode esquecer da questão ambiental. Verdade. O Kaiser faz um chamado para a gente ser mordomos responsáveis da criação de Deus. Ele usa Gênesis 1 para mostrar que Deus nos confiou a tarefa de cuidar da natureza. É como se a gente tivesse recebido um jardim para cuidar, né? Exatamente. A gente precisa cuidar do planeta com carinho, com respeito, com responsabilidade. E ele rebate a ideia de que os cristãos não se importam com o meio ambiente. Ele mostra que a Bíblia nos ensina a preservar os recursos naturais, a viver em harmonia com a criação. Ele termina com aquela visão linda de uma criação restaurada, né? Ah, é verdade. Um futuro onde a natureza e a humanidade viverão em paz e harmonia. É uma imagem que nos enche de esperança, né? E nos motiva a fazer a nossa parte para que esse futuro se torne realidade. Com certeza. A gente precisa agir agora para garantir um futuro melhor para o nosso planeta. É isso aí. Bom, gente, essa foi a segunda parte do nosso mergulho no livro O Cristão e as questões éticas da atualidade. E na próxima parte a gente vai ter a participação de um convidado especial. É isso aí. Ele vai nos ajudar a aprofundar ainda mais esses temas e a tirar todas as nossas dúvidas. Não percam. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser Jr. Quanta coisa a gente já viu, né? É verdade. Uma viagem e tanto pelo mundo da ética cristã. E para a gente fechar com chave de ouro essa conversa, a gente convidou um especialista no assunto para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse livro tão importante. Pois é, a gente estava falando sobre como o Kaiser usa a Bíblia para nos orientar nos dilemas éticos do dia a dia. Ele dá um norte para a gente, né? Na verdade, ele faz pontes entre os ensinamentos bíblicos e as questões do mundo moderno de forma bem prática. Uma coisa que me chamou a atenção foi como ele aborda a questão ambiental.
Tipo, ele quebra aquela ideia de que o cristão não se importa com o meio ambiente. Ele mostra que a Bíblia, desde o Gênesis, nos chama para cuidar da criação de Deus. A gente tem essa responsabilidade, né? Sim. Ele usa a palavra domínio não no sentido de exploração, mas de cuidado, de responsabilidade. Exatamente. É como se a gente fosse um jardineiro cuidando do jardim que Deus nos deu. E ele vai além, né? Ele fala sobre a visão profética de uma criação restaurada, onde a natureza e a humanidade vão viver em harmonia. É uma imagem linda, né? Que nos enche de esperança. E que nos impulsiona a agir, a fazer a nossa parte para proteger o planeta. Com certeza. E o Kaiser também nos desafia a pensar no nosso papel como cristãos na sociedade, né? É verdade. Ele aborda temas como desobediência civil, guerra justa, como usar o nosso dinheiro. Ele mostra que a nossa fé tem implicações práticas na forma como a gente vive, como a gente se relaciona com o mundo. Nossa fé não pode ficar só no discurso, né? Ela precisa se traduzir em ações. Exatamente. E o Kaiser nos equipa para isso. Ele nos dá ferramentas para pensar de forma crítica, para tomar decisões sábias, baseadas nos princípios bíblicos. Ele não dá respostas prontas, mas nos ensina a pensar, a buscar a Deus em oração. A gente termina esse mergulho com a cabeça cheia de ideias, né? Uhum. E com o coração cheio de esperança. É verdade. E com a certeza de que a gente pode fazer a diferença no mundo, sendo fiéis aos ensinamentos de Cristo. É isso aí. Bom, gente, esse foi o nosso mergulho no livro O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Esperamos que vocês tenham gostado da conversa. E que tenham sido desafiados a viver uma vida ética comprometida com os valores do reino de Deus. A gente agradece a participação do nosso convidado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse episódio com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.